Em 2019, os ministros do Supremo definiram que o Estado não é obrigado a fornecer remédio sem registro na Anvisa e determinaram regras para casos específicos. A pauta que temos hoje em discussão a partir desta sessão extraordinária, ela é das mais relevantes e importantes. Buscará contribuir para a parametrização da atuação do Judiciário na implementação do direito à saúde. É mais um passo a ser adotado por este poder, a par dos que já vêm sendo adotados na seara extrajudicial. O julgamento desse caso começou em 2016 e em 2019 o plenário do Supremo concluiu e definiu que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos que não têm registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ou que ainda estão em fase de experiência. Até porque, por isso também fiz questão de salientar, as decisões judiciais em matéria de medicamentos, matéria de saúde, são cumpridas com orçamento destinado à saúde. Em outras palavras, o montante determinado judicialmente a poucos indivíduos, por mais importante que sejam as questões, mas esse montante é retirado do orçamento destinado a milhões de pessoas que dependem do SUS. A regra é que é indispensável o registro do medicamento na Anvisa e que, em nenhuma hipótese, há possibilidade de requerimento de medicamento em fase experimental. Mas, em situações excepcionais, permite-se o que a própria Anvisa, inclusive na sua normatividade já prevê, se permite que, caso a caso, eventualmente se chegue a uma conclusão diversa. Os ministros também determinaram que pode ter exceções em alguns casos, mas para isso estabeleceu condições. São permitidos quando a demora da Anvisa em analisar o registro do remédio. No caso de doenças raras e ultra-raras, o juiz pode autorizar o medicamento, mesmo que a Anvisa não tenha extrapolado o prazo de análise do registro. O medicamento deve ter registro em agências reguladoras no exterior. E quando não há substituto terapêutico com registro no Brasil. As ações que pedem esses medicamentos deverão ser propostas à Justiça Federal e contra a União. E agora a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, explica melhor esta decisão. Por favor, Karina. Nessa decisão, o Supremo Tribunal Federal acabou entendendo que não se tratava definitivamente de uma negação ao direito de saúde das pessoas, mas sim numa otimização dos gastos com a saúde pública, já que nesse caso, apenas aquelas pessoas que entrassem em juízo conseguiriam uma liminar para obter esse tipo de medicação, ou experimental, ou sem registro na Anvisa, com o mesmo dinheiro que seria destinado a toda uma coletividade. Então, haveria um tratamento diferenciado. O ministro Alexandre de Moraes, que acabou abrindo a divergência em relação ao ministro Marco Aurélio e ministro Dias Toffoli, que votaram no sentido de que só pode haver o fornecimento de medicação com registro na Anvisa, ele trabalhou justamente essa ideia. É possível, sim, que haja o fornecimento, mas desde que alguns critérios sejam estabelecidos. Então, por regra, o Supremo definiu que medicação experimental, o Estado, nem por ordem judicial, pode ser obrigado a fornecer. Mas aquela medicação que não tem registro na Anvisa, pode, atendendo àqueles requisitos que foram estabelecidos na decisão, ser fornecido ou ser o Estado obrigado a fornecer por ordem judicial, desde que, como a gente viu, seja uma medicação para doenças raras ou ultra-raras, e tem que haver já um pedido do registro dessa medicação na Anvisa e que por demora na análise do processo ainda não foi autorizado, mas nesse caso uma ordem judicial poderia fazê-lo. Não há um substituto terapêutico no Brasil que substitua aquela medicação que ainda não foi autorizada e desde que essa medicação já tenha registro em agências internacionais renomadas. Então, a regra é que não deve fornecer, mas comportadas essas exceções, é possível que por ordem judicial se determine o recebimento dessa medicação e o fornecimento dessa medicação pelo Estado. Obrigado, Karina. Boa noite para você. Eu que agradeço, Guilherme.